Alô você! Agora, amigo, é hora de separar os meninos dos homens. O que eu fiz para você? Eu fiz para você um resumo da Lei 8.429 de 92. Evandro, você vai bater todos os tópicos? Cara, vamos bater todos os tópicos importantes da lei. Vamos lá. O que é improbidade administrativa? Ela está previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, é a norma constitucional. Diz lá, os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Ou seja, esse texto de lei aqui é uma das coisas que mais cai, muito importante. Vai no 37, parágrafo 4º da Constituição e lê esse negócio que é obrigatório, tranquilo? Beleza. O que são atos de improbidade? Cara, na regra, o artigo 37, ele determina alguns princípios, que é o conhecido que? LIMP, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Evandro, aonde que a improbidade ela está intimamente ligada? Ela está ligada a moralidade administrativa. A moralidade administrativa, ela diz que o cara tem que ser probo. Evandro, o que é ser probo? Ser probo é ser honesto. Isso aqui é o dever de qualquer servidor público, tá? O dever de ser honesto do artigo 37 da Constituição. Evandro, se porventura eu ferir o princípio da moralidade, o que eu vou ser? Você, filho, vai ser o quê? Desonesto. Se você é probo, é ser honesto, desonesto é você ser o quê? Improbo. Se você é improbo, ou seja, desonesto, você vai cometer improbidade administrativa. Só que o 37, parágrafo 4, descreve as sanções, descreve o que é, mas não diz como vai ser aplicada. Ou seja, era uma norma de eficácia limitada, precisava de uma lei infraconstitucional que regulamentasse a improbidade administrativa. Legal, veio a lei? Veio. Em 1992 veio a Lei 8.429 de 92, que veio determinando os atos de improbidade administrativa, veio determinando o procedimento administrativo, civil, veio determinando todas as prescrições, regulamentação, o que são os atos, veio tudo dentro da Lei 8.429. E é isso que a gente vai ver agora. Tranquilo? Olha só. Para quem essa lei foi feita? Essa lei foi projetada para quem? Essa lei foi projetada a primeiro plano por agente público. Evandro, por que ela foi projetada por agente público? Pô, porque o artigo 37, parágrafo 4º, o parágrafo 4 está dentro do 37. E o 37 traz normas relativas à administração pública. Então, ele foi feito para ação ou omissão, aonde o agente público, de qualquer forma, quebra o dever de probidade. Ele passa a ser desonesto e improbo. Tem várias situações que a gente vai ver agora. Aí vem a pergunta, Evandro, o particular pode responder por improbidade administrativa? Pode, mas nunca sozinho. O particular só pode proceder por improbidade se estiver junto, ajudando o agente público. Ou seja, ele pode estar induzindo, ele pode estar concorrendo ou se beneficiando de alguma forma. Evandro, essa lei de improbidade administrativa, qual é a natureza dela? Cara, a natureza dela, ela é civil e administrativa. Essa lei de improbidade administrativa, para o agente público, ou seja, para quem ela foi feita, ela não tem natureza penal. Aí você me pergunta assim, poxa, Evandro, mas o cara às vezes que comete improbidade, ele não responde por crime? Sim, filho, mas na verdade ele responde em dois lugares diferentes. Olha só, se o policial chegar e pegar o dinheiro de alguém, falar, poxa, eu estou aqui, eu vou solicitar de você uma vantagem devida. O policial rodoviário pedindo dinheiro do bombeiro, se ele solicitar, o crime é qual? Corrupção passiva. Legal. Ele solicitou, olha só, ele solicitou. Então ele entrou na descrição do Código Penal, vai responder lá nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Segurou o Código Penal, a primeira sanção dele. Poxa, Evandro, mas ele foi desonesto, porque ele pediu dinheiro. Legal, se ele foi desonesto, ele vai responder por improbidade administrativa e vai ter todas as penas da improbidade administrativa, mas não é crime. Quer dizer que o cara, se for desonesto e for correlato com crime, ele vai responder isoladamente nos dois, pode ser condenado pelos dois? Isso. Ele pode ser condenado pelos dois. Então, cuidado. Improbidade administrativa tem natureza civil. Administrativa não trata de crime, não trata de natureza penal. Somente trata das penalidades que você vai ver, que é a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário. Tranquilo? Beleza. Então você já sabe que o particular só responde se estiver junto com o agente público, induzindo, concorrendo, se beneficiando. Quem é o sujeito passivo? Cara, o agente público, quando ele comete o ato, ele é um sujeito que
ativo. O que é sujeito ativo? É aquele que está praticando o ato ilícito. Evandro, o ato ilícito pode ser ato ilícito penal, como pode ser ato ilícito civil e ato ilícito administrativo, cada um com as suas penalidades, tá? Beleza. E quem é um sujeito passivo? O sujeito passivo é aquela pessoa que sofre a ação para que você possa responder por improbidade, porque você cometeu contra ela. Pode ser qualquer pessoa da administração direta, ou seja, pode ser a União, pode ser os estados, pode ser o Distrito Federal ou pode ser os municípios. Eu posso afirmar para você que todo mundo que trabalha aqui dentro, que esteja lá, que tenha cargo, emprego ou função pública, ele é considerado um agente público, não é? Isso. Se ele é considerado um agente público, ele tem que respeitar toda a norma do artigo 37. Então, se ele está lá dentro e comete um ato de desonestidade, ele é o sujeito ativo e as pessoas que sofreram o ato são as pessoas que são o sujeito quem? Passivo. Evandro, mas elas não são pessoas não, para filho, é sim, pessoa jurídica. Todas aqui são classificadas como pessoa jurídica de direito público. Mas quem pode ser sujeito passivo? Cara, pode ser também a fase, lembra? Isso aqui eu dou muito nas minhas aulas de direito administrativo. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Todo mundo que trabalha lá dentro, se cometer um ato de desonestidade, vai ser o sujeito ativo e elas vão ser o sujeito passivo. Então tá aqui, o sujeito passivo é em si, em regra, a administração pública. Toda regra comporta exceção, ou seja, empresa incorporada também, mesmo sendo particular, pode ser sujeito ativo. Olha que bacana. O artigo 1º diz o seguinte: empresa incorporada, qualquer tipo de empresa que receba mais de 50% da receita anual. O que é receita anual? Vou explicar de uma forma bem simples. Imagine que o pedágio, que é uma concessionária de serviço público, ela receba dinheiro público. Vamos combinar o seguinte: se tiver dinheiro público envolvido na jogada, ou seja, qualquer um que recebe dinheiro público pode ser sujeito passivo de improbidade. Porque quem for desonesto com ela vai estar sendo desonesto com o dinheiro público também. Agora você tem que tomar cuidado. O que é receita anual? Imagine que aquela empresa tenha 100 milhões que ela recebe por ano. E a administração pública contribui com 50% da arrecadação anual. Ou seja, pelo menos 50 mais R$1 lá é dinheiro empurrado da administração pública. Nessa situação, o cara que trabalha lá, ele é sujeito ativo da mesma forma. E vai responder, e vai tomar todas as penalidades. Suspensão dos direitos políticos, vai ter perda da função pública e vai ter que ressarcir ao erário. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.429 de 92 diz o seguinte: que se a administração concorrer com menos de 50% da receita anual, ou seja, a arrecadação é de 100, mas a administração pública só injeta lá 20, ou seja, menos de 50%. Mesmo assim, a pessoa que está trabalhando lá vai responder por improbidade, mas só vai poder ter o quê? Sanção patrimonial. Evandro, o que é sanção patrimonial? Só vai poder tomar a danada da multa e vai ficar proibido de contratar. Na prática, não pode ser demitido e também não pode ter suspensão dos direitos políticos. Então, essas aqui são as pessoas que são sujeitos o quê? Sujeito passivo. Tranquilo? Passamos essa primeira fase aí, vamos que vamos no nosso resumo. Vamos trabalhar agora as modalidades. Meu povo, olha só. O que é modalidade? Você pode cometer ato de improbidade de várias formas. Você pode cometer o artigo 9, que é enriquecimento ilícito, o artigo 10, que é prejuízo erário, e o artigo 11, que são os atos que atentem contra os princípios da administração. Você tem 3 formas de cometer improbidade administrativa. Existe um rol de coisas que vem trazendo dentro da lei, ou seja, tipo, se você frustrar a licitude de concurso público, você cai no 11. Fraudou o processo licitatório, você cai do 10. Catou qualquer dinheiro e enfiou no seu bolso, você cai no 9. Agora, como é que a gente vai saber isso na prova? Por exemplo, dá isso aqui, cai aquilo lá, dá aquilo lá, cai isso aqui. Como é que a gente vai saber? A gente vai fazer um resumo na tua cabeça. Agora, grava uma coisa. Existem textos de leis que são rol taxativos e outros que são rol exemplificativos. Nesse caso aqui da improbidade administrativa, o rol é exemplificativo, tá? O rol não é taxativo. O que quer dizer isso? Você tem várias situações que estão no enriquecimento ilícito, várias que estão no prejuízo erário e várias que estão nos atos que atentam contra os princípios. Mas vamos supor que o servidor público cometa alguma coisa que não está aqui. Por exemplo, está lá, o servidor público cometeu tortura
Tortura não está dizendo em lugar nenhum aqui que tortura é improbidade administrativa, mas o juiz pode analisar e dizer que, de certa forma, cometendo tortura, o cara quebrou os princípios do 37, o cara foi desonesto e vai enfiar a improbidade do cara, ou seja, é rol exemplificativo. O juiz, no caso concreto, ele só pega como exemplo, mas na prática, na tua prova, vai cair ao que está o texto de lei, vai te confundir entre um e outro, é isso que a gente vai matar. Bem, mais um esqueminha para você. Pensa o seguinte, enriquecimento ilícito é sempre quando o proveito da coisa, o proveito ilícito, ficar para o agente público. Ou seja, o cara vai ficar mais rico. E eu vou te dar os exemplos. No prejuízo ao erário, ele não faz nada para ele não fica mais rico, mas ele dá perda patrimonial para a administração, ele desvia um dinheiro da administração, ele faz uma apropriação, um malbarateamento ou dilapidação, mas ele não enfia nada no bolso dele. Ele dá um prejuízo para a administração. Aí vai ser o que aqui? No caso do prejuízo ao erário, nada mais é do que prejuízo para a administração. Atos que atentem contra os princípios da administração pública é quando ele quebra honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Nada mais são do que uma classificação que eles colocaram para o artigo 37, quando você fere o quê? O LIMP. Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas nos atos que atentem contra os princípios do artigo 11 da lei, cai isso o nome, ferir a honestidade, ou seja, eu falei que ser honesto é ser o quê? Probo. Se você foi desonesto, você vai ser improbo. Feriu a imparcialidade, a legalidade e a lealdade às instituições. É isso que traz no texto. Agora vamos dar um exemplo para que você entenda. A primeira coisa que eu vou fazer é a diferença entre enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, para você não se perder nas questões. Você já viu que por enquanto eu não estou trabalhando texto de lei, não? Estou trabalhando só esqueminhas. Olha só. Tudo que eu falar agora, que você sentir que o cara ficou mais rico, toda vez que ele não deixa de pagar uma coisa e ele se beneficia, ele fica mais rico, tá? Mais rico pode ser R$1. Vai ser enriquecimento ilícito. Agora, se ele não quiser nada para ele, mas ele fizer alguma coisa para outra pessoa que prejudica a administração, é prejuízo horário. Olha que exemplo legal. Isso está dentro da própria lei. Imagina que ele, se ele utilizar máquinas e equipamentos da administração pública, vai ser enriquecimento ilícito. Agora, se ele de qualquer forma permitir ou facilitar que alguém use máquinas da administração, estou dando um exemplo hipotético, tá? Ele vai cometer prejuízo horário. Evandro, dá um exemplo no caso concreto. Imagina o seguinte, tem aqui duas fazendas e uma rua no meio, fazenda A e fazenda B. A fazenda A pertence ao funcionário público. O que o funcionário público é? Secretário de obras do município. Opa, ele responde? É, porque ele é agente público, está ferindo a administração pública direta do município. Aí o que ele faz? Ele pega o trator da prefeitura e coloca o trator aqui para trabalhar das 8 da manhã, das 8 horas às 16 horas. Tranquilo, essa é a hora que o trator tem que trabalhar para a administração pública. Depois desse horário, ele malandrão, porque ele tem um controle, ele joga o trator para dentro da fazenda dele para o trator abrir uma estrada dentro da fazenda dele. A pergunta é, ele acaba de utilizar uma máquina dentro da própria fazenda dele. Se ele utilizou, ele deixou de pagar? Deixou. Se ele deixou de pagar, ele teve proveito e ele ficou mais rico. Vai ser o quê? Enriquecimento ilícito. Agora imagine que o funcionário público chegue e queira fazer uma média. Fale para o fazendeiro B lá. Ô fazendeiro, o negócio é o seguinte, a máquina da prefeitura, sou funcionário público, tenho poder, faz o seguinte, eu não quero nada. Eu não quero nada porque eu não quero solicitar, nem receber, nem aceitar. Não quero cometer corrupção, não quero cometer corrupção passiva. Eu não quero te exigir nada porque eu não quero cometer concussão, que são crimes. E eu também não quero me satisfazer de interesse ou sentimento pessoal nenhum, senão eu vou segurar uma prevaricação. A única coisa que eu quero é quebrar teu galho, que tu é meu amigo, e aí eu vou deixar você usar a máquina. Amigo, já era. Se você deixou ele usar a máquina porque ele é seu amigo, de cara, o funcionário público vai cair lá no Código Penal e vai responder por prevaricação, porque ele deixou de praticar ato de ofício com interesse ou sentimento pessoal. Aí é uma coisa. Mas eu posso dizer que quando ele jogou a máquina lá, ele foi desonesto? Foi desonesto. O cara usou a máquina, ele não ficou com nada para ele não enfiou no bolso, então não é enriquecimento ilícito, porque ele não quis dinheiro, mas ele deixou de fazer, ele utilizou ou permitiu a máquina na fazenda do outro,
Legal. Deu prejuízo para a administração pública? Deu. Nesse caso é o quê? Prejuízo ao erário. Olha que interessante, isso está no texto de lei, tá? Tanto no utilizar, que eu botei o verbo, como quando eu vou mandar você ler, você vai ver lá que existe essa diferença. Se o cara pega uma máquina ou qualquer equipamento e ele usa em proveito próprio, enriquecimento ilícito. Se ele não quer nada, mas ele deixa outra pessoa usar, prejuízo ao erário. Olha que diferença bacana. Então vamos lá. O que eu quero que você grave no enriquecimento ilícito? Tudo que o cara fizer e ficar para ele é enriquecimento ilícito. Aí você só precisa gravar os verbos. Receber, perceber, utilizar, aceitar, incorporar ou usar em proveito próprio. Você pode ver que está o início de cada texto de lei. Mas, meu povo, pelo amor de Deus, essa lei é pequena. Leia a lei. Tanto que eu já coloquei no material o texto de lei que é para você ir. Você já reparou que o texto de lei está cheio de marcaçãozinha? É tipo assim, aonde o tio Evandro falou que vai cair na prova. Então é aí que você tem que mandar. Tranquilo? Beleza. E no prejuízo horário? Prejuízo horário tem os verbos, só que você tem que lembrar que você não fica nada para você. Você dá perda patrimonial, desvia apropriação, você dá mal barateamento da coisa ou dilapidação. Por exemplo, se você ordenar despesa, se você comprar qualquer coisa acima ou abaixo do preço de mercado, tudo você entra no prejuízo horário. E são os verbos facilitar, permitir, doar. Evandro, mas doar também é improbidade? É, filho. Se você doar sem as formalidades legais, você vai responder por improbidade. Realizar, conceder, frustrar licitação. Toma cuidado, hein? Olha só. Toda vez, isso aqui é fichinha em prova. Porque tem a diferença entre licitação e concurso público. Caiu qualquer coisa indevida com licitação, vai no prejuízo horário. Qualquer coisa indevida com concurso público, vai nos atos que atentam contra os princípios da administração. Batata, as bancas, como é muito fácil de confundir licitação com concurso, o que ela faz? Ela inverte. Tranquilo? Toma cuidado para não cair. Ordenar ou permitir despesa sem as formalidades legais, se você negligenciar, se você liberar verba ou celebrar contrato sem as formalidades legais. Meu povo, leia, pelo amor de Deus, o artigo 10 também, que eu estou deixando para vocês, mas o seu esqueminha é o quê? O que você tem que gravar, que é fácil, são os verbos, tranquilo? Pode ver que os verbos lá, perceber, receber, aceitar, é tudo para você. Esse aqui é tudo que você está fazendo e dando prejuízo para a administração. Evandro, o 11. O 11 é o mais fácil. Por quê? Porque ele é o mais curto. Ele é o mais curto de gravar. Eu dou... Toda vez que você estiver fazendo uma prova, que tiver uma coisa muito difícil e tiver uma coisa muito fácil de gravar, você vai pela teoria da imprevisão. O que é isso? Teoria da imprevisão. Grava o mais fácil. E o resto você não precisa gravar. Aí o que acontece? Caiu mais fácil, você bota que está certo. Mas também pode cair dizendo o seguinte, qualquer outra coisa que você não gravou, dizendo que é atos que atento, que você vai acertar. Então esse aqui você tem que gravar. Olha... Infringir lei ou regulamento. Evandro, qualquer regulamento ou lei pode ser improbidade administrativa? Pode. Inclusive, se tiver um regulamento dizendo que chegar atrasado é falta administrativa dentro do seu regimento, se o juiz utilizar isso aqui, ele pode falar que você está cometendo improbidade administrativa. Por isso que é um rol exemplificativo. Então, infringir lei ou regulamento, retardar qualquer ato de ofício, negar publicidade, aqui, aquele que eu falei que você confunde. Olha só, frustrar a ilicitude de concurso público. Lembrando que licitação é... prejuízo horário. E deixar de prestar contas ou revelar segredo. Filho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para você gravar. Leia também o artigo 11, que se você não ler, você vai patetar, tranquilo? Então, olha só, as modalidades são 9, o 10 e o 11. E o que acontece nessa situação? Ele vai inverter. Ele vai pegar lá, frustrar o concurso, vai dizer que é prejuízo horário, ele vai dizer que realizar alguma coisa ou doar sem as formalidades legais de enriquecimento ilícito e vai falar que incorporar ao patrimônio é prejuízo horário. Simplesmente você tem que separar o joio do trigo, tranquilo? Vamos que atrás vem gente. Agora a gente vai trabalhar o quê? As penas. Penalidade. Isso aqui é fichinha, isso aqui é bom, cara. Sabe por quê? Porque a pena você tem que tomar cuidado, porque ela cai junto com as modalidades. Eu vou explicar para você como é que ela cai. Expliquei as modalidades, agora eu vou explicar as penas. Olha só, isso aqui é fácil. Inclusive tem tabelinha para você gravar, que a gente sempre coloca a tabelinha, né? Isso aqui eu só trouxe para dar uma reforçada no nosso resumo. Quais são as penalidades? Eu tenho a do 9, o artigo 10 e o artigo 11. Todos eles sofrem as penalidades do artigo 12, que é o quê? Suspensão de direitos políticos, multa e proibição de contratar. Eu coloquei do mais grave para o menos grave, que na verdade é a sequência da lei. Ou seja, as maiores penalidades estão no artigo 9, que é enriquecimento ilícito. Olha, a suspensão dos direitos políticos no enriquecimento ilícito vai de 8 anos a 10 anos. Essas são as suspensões de direitos políticos. A multa do enriquecimento ilícito é até 3 vezes o valor do enriquecimento. Ou seja, se você pegou irregular 1 milhão, você pode tomar uma multa de até 3 milhões. E a proibição de contratar
se estende por 10 anos com a administração pública. Agora, Evandro, e no prejuízo erário, como é que funciona? Cara, você tem que começar a fazer uma tabelinha, igual a gente já montou a tabelinha para você, que você vem de trás para frente, para você conseguir gravar, tá? Olha só, o prejuízo erário está no meio, então é de 5 a 8 anos a suspensão dos seus direitos políticos. A multa é de até 2 vezes o valor do prejuízo que você causou. E a proibição de contratar, toma cuidado, ela pula agora. Ela pula de 10 anos, ela cai pela metade, ela vai para 5 anos, que é a proibição que você tem de contratar. Agora, e a suspensão dos direitos políticos? O artigo 11, atos que atentem contra os princípios da administração, como é que funciona? Suspensão dos direitos políticos, lembrando, aí vamos vir de trás para frente, 8 a 10, 5 a 8, aqui é de 3 a 5 anos. A multa é de até 100 vezes o valor da remuneração do servidor. E a proibição de contratar por 3 anos. Agora, tem que tomar muito cuidado, tá? Para você não cair na casca de banana. Por exemplo, se o cara falar assim, podemos afirmar que frustrar a ilicitude de concurso público, aí você vai ter que unir uma coisa à outra. Se frustrar a ilicitude de concurso, você sabe que concurso público, eu já mandei você gravar, que está nos atos que atentem contra os princípios, que ele não vai falar, é a primeira fórmula que você tem para se dar bem na prova. Ele vai falar, frustrar a ilicitude de concurso público gera suspensão de direitos políticos de 5 a 8, multa de até 2 vezes e proibição de contratar de 5. Isso aí tá o quê? Está errado. Por quê? Ele, na verdade, não falou em enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atentem. Mas ele deu uma das modalidades que está aqui dentro e mandou você encaixar nas penalidades. É o pior tipo de questão. Mas se você pega o fio da meada, você não erra. Por exemplo, fraudar o processo licitatório gera suspensão de 5 a 8, multa de até 2 e proibição de contratar 5. Tá certo, porque ela queria saber se você sabia que frustrar processo licitatório estava dentro do artigo 10, que é prejuízo erário. Receber a vantagem devida vai estar aqui dentro e vai encaixar da mesma forma, tranquilo? Então eu encaixei as penas na modalidade, como ele pode cobrar. Repetindo, às vezes ele pode não cobrar essa situação, 9, 10 e 11, fala enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atentem. Ele não fala o nome, mas ele fala a modalidade, aí você já tem que saber que licitatório encaixa aqui e a penalidade é essa. Evandro, eu vou morrer. Não vai nada. Assiste esse troço aí antes de ir para a prova, tranquilo? Legal. Declaração de bens, artigo 13. Cai pra caramba, e é texto de lei. Vai ler o texto, preguiçoso. O Evandro tá aqui para te salvar no que você não precisa ler. Se eu fosse ler texto de lei, você não precisava de mim. Artigo 14, procedimento administrativo e judicial. Isso aqui é bem legal. Cuidado. Uma coisa é direito de representação. Aqui qualquer do povo pode. Filho, representar é contar o que está acontecendo para qualquer autoridade pública. Isso qualquer um pode fazer. Se você vê o cara ficando rico, fazendo coisa errada, você pode ir lá e contar. Olha, estou representando contra o funcionário público. Tranquilo. Agora, artigo 17, fala do rito ordinário. Cuidado da legitimidade, tá? Uma coisa é poder representar, sei lá, e contar. A outra coisa é ter legitimidade. Quem pode propor a ação? Quem é o dono da ação? Só 2 pessoas. O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Só esses 2 que podem propor, tá? Agora, lembrando, se o Ministério Público propor na frente a ação, ele é o dono da ação, ele pode ir até o final. Se a pessoa jurídica interessada propor a ação, na frente, obrigatoriamente, ela tem que chamar o Ministério Público para vigiar, porque o Ministério Público é chamado custos legis, ou seja, o fiscal da lei. Então tá aqui, cuidado. Uma coisa é legitimidade ativa, é o dono da ação, outra é representação. Qualquer um pode representar, mas propor, dar início, somente o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Proibição expressa da lei, ou seja, o que é vedado nessa lei? É vedado que o Ministério Público faça qualquer transação, acordo ou conciliação. Ou seja, cometeu improbidade, não tem perdão, amigo. Literalmente, você tá lascado, não tem jeito. Tranquilo? Não pode nada. Então, se isso aqui cair, você vai dizer que tá errado. Tranquilo? Vamos pro próximo tópico aí. Essa parte é muito boa. Disposições penais. Evandro, você acabou de dizer para mim que a lei 8.429 de 92 não trata de crime. E agora você vem com uma palavra chamada disposições penais, então ela trata de crime? Filho, olha só, a lei de improbidade que eu disse para você, ela foi feita para quem? Ela foi feita para o agente
público. Então, para o agente público, ela não trata de crime. Ela só trata de crime com crime que o particular comete. E a pena é de 6 meses a 10 meses mais multa. É o único lugar onde ela trata de crime, mesmo assim não é para o agente público, é para o particular. E numa situação muito peculiar, é o seguinte, é quando o particular representa quanto agente público. Ah, Evandro, mas você disse que representar pode. Lógico que representar pode. Não pode representar falsamente, sabendo que não é improbidade. Exemplo, imagine que você tem seu vizinho passou no concurso. Você sabe que o cara é honesto, só que o cara ganhou na Loteria Federal e comprou uma mansão. Aí você sabe que o cara não cometeu improbidade, mas você vai lá e representa para o Ministério Público. Fala ao Ministério Público, o cara ganha 10 mil e está com uma mansão de 10 milhões de reais e ele só está trabalhando há 5 meses. Ou seja, o Ministério Público, amigo, vai abrir a ação de improbidade porque vai achar que o cara está aí ilicitamente se enriquecendo. Aí até desenrolar do processo, amigo, de ver que o cara não é culpado, já deu uma tramitação muito forte na cabeça do agente público que não tem culpa de nada, porque um particular representou falsamente. E esse particular vai responder pelo artigo 19. É o único trecho que trata de crime. Aconselho você a dar uma lida. Artigo 20. É muito legal, cara. Ele trata da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos dentro da improbidade administrativa. Isso aqui só pode se dar. O cara só pode perder a função pública, ou seja, ser demitido pela lei de improbidade ou ter a suspensão dos direitos políticos. Lembrando que suspensão dos direitos políticos tem 3 situações. Enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, prejuízo erário é de 5 a 8, e atos que atendem contra o princípio da administração é 3 a 5. Para tomar essas penalidades, tem que ser após o trânsito em julgado. Evandro, eu não sou formado em direito. O que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso em nenhuma esfera recursal. Tranquilo? Vamos lá. O artigo 21 é muito legal. Diz que para a aplicação da lei de improbidade independe. Ou seja, não fica afeto, independe. Primeiro, da efetiva ocorrência de dano. A administração não precisa tomar prejuízo não, amigo, monetário não. Você pode ver, se você quebrar o sigilo de qualquer dado, ou se você frustrar a licitude de concurso público, mesmo sem dar prejuízo monetário, sem ter ocorrência de dano financeiro, amigo, já era, você pode tomar a lei de improbidade. E também depende da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas ou Conselho. Olha que legal. Esses dias me perguntaram, Evandro, mas imagina que o cara, ele libere uma verba pública sem as formalidades legais, ou seja, já vai cair no prejuízo ao erário. Se ele liberar a verba pública, mas ele liberou essa verba com consentimento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deu um aval, sabe o que vai acontecer? O cara vai cair no prejuízo erário e o cara do Tribunal de Contas, ele também não é agente público, ele não deveria, deixou de fazer, vai se arrebentar também na improbidade administrativa. Então, amigo, o Tribunal de Contas, ele aprovando ou rejeitando e um cachorro abanando o rabo, não mesmo, vai responder da mesma forma. Prescrição, artigo 23. Cara, essa prescrição é mó barato, toma cuidado, tá? Essa daqui, eu aconselho você a dar uma lidinha lá bacana no texto de lei, mais 4, 5 vezes nela para não se perder. Tem duas, o que é prescrição? É a perda do poder de punir. Você tem 2 situações. Em até 5 anos após o término do mandato, cargo, comissão, confiança. O que acontece? O cara é ministro da Justiça. Se ele é ministro da Justiça, ele é um agente público. Se ele é um agente público, é uma das classificações. Então, ele responde por improbidade também. Aí, o ministro da Justiça faz o seguinte, ele comete no dia 10 de agosto de 2000, ele cometeu o quê? Ele cometeu o ato de improbidade, foi o dia que ele cometeu. Mas ele saiu do cargo em comissão dele no dia 10/8 de 2005. Quando vai começar a contar a prescrição? Da data que ele cometeu, da data do fato, ou da data que ele saiu? Vai contar da data que ele saiu. Ou seja, até 10/8 de 2010, poderia ser aplicado a ele a improbidade. Então, toma cuidado. No caso de mandato, cargo em comissão ou função de confiança, até 5 anos no término do mandato. Tá? Beleza? Olha, e se você tiver um cargo efetivo ou um emprego público? Aquele cara concursado normalmente, como é que funciona? O prazo para aplicação da improbidade vai de acordo com o estatuto. Se você, por exemplo, for federal ou estiver na lei 8.112 de 90, o prazo que o cara tem para punir você com penas passíveis de demissão é de 5 anos. Ou seja, se o prazo na sua lei que te regulamenta é de 5 anos, o prazo para a administração punir você também é de 5 anos, tranquilo? Ah, Evandro, mas eu estou no estado e lá está dizendo que a prescrição no meu estatuto é de 10 anos. Então, qual o prazo para prescrição de improbidade? Vai ser o prazo de
10 anos. Tranquilo? Nessa situação, acabamos o resumão aí da lei. Espero ter ajudado você. Lê o texto de lei, meu filho. Meu filho, eu estou botando o texto de lei no material que é para você ler. Ah, e esses destaques aqui é aonde eu sugiro que você tenha mais atenção. Tranquilo?